No último vídeo a gente falou sobre perdão, né? A gente deu uma perspectiva um pouco diferente. E meio que esse vídeo eu queria agregar mais ainda esse assunto, porque eu acho que é uma coisa que envolve vários fatores, né? Como, por exemplo, também por limites, bem por limites. E acho que com esse vídeo realmente só queria mostrar ainda mais a importância do processo de integração e de buscar ser corajoso, né, em seguir esse caminho, né, de cura genuína que meio que leva a gente para nossa tempestade interna. Então eu sei que a maior parte de nós, né, a gente quer fugir da dor, a gente quer esquecer. A primeira reação que a gente tem quando a gente passa por uma coisa traumática ou quando passa por uma situação que gera muita dor, eu quero esquecer. E a gente acaba fazendo várias coisas no dia a dia, a gente cria vários hábitos subconscientes que são mecanismos de defesa, né, que estão querendo proteger a gente dessa dor. Então, vai desde mentira para si mesmo, para as pessoas, excesso de comida ou excessos em geral, é, vícios, né? Então, na verdade, qualquer coisa, até uma coisa que parece saudável, como por exemplo ir para academia, se é usado para fugir de si mesmo, para fugir de, da dor do nosso passado ou de alguma dor presente que precisa ser sentida, é, pode ser visto como um mecanismo de defesa, né? Então já é um vício em si, né? Não que a gente vai comparar um vício desses com vícios mais fortes, né? Mas tudo de alguma forma são nuances, né? De vícios que a gente desenvolve justamente para fugir da dor. Então, aí vem uma pessoa ou vem um modelo, né, de cura que vai exatamente na direção oposta, né? Ou seja, eu, quanto a Renata, a gente é vítima de abuso sexual infantil, de narcisismo familiar, materno, paterno. A gente viveu na nossa infância por parte de a masculina, né, principalmente psicopatas. Então, óbvio que isso gerou um adulto quebrado. E no meu caso ainda era pior porque eu não me lembrava não me lembrava de nada, na verdade. Então, passei minha vida toda sentindo uma depressão, um vazio, uma tristeza que eu não conseguia entender. E aí, nesse processo de cura, de entrar, né, no na tempestade emocional, tem que se lembrar, tem que realizar essas verdades, trouxe um choque muito grande. E então eu acho que ainda mais uma pessoa como eu, assim, que se desassociou bastante de certas situações da infância, eu principalmente sou aquela pessoa que tem muita dificuldade em olhar, ou tinha, né, essa dificuldade em olhar para as coisas como elas são. E toda a minha jornada, minha viagem da Alemanha para o Brasil, que eu vou falar em outros vídeos, foi justamente me levando nessa direção de dar presença para minha criança interna. O que dá presença? Literalmente sentir a dor dela, ou seja, a menina que foi abusada, eu não me lembrava, a menina que teve que maquiar a mãe e o pai para não sentir o terror que estava vivendo, né? E a Renata também fez a mesma coisa. Todos nós fazemos isso, né? Todo mundo maqueia a própria realidade para fugir da dor, né? E aí eu, nesse processo, né, eu passei por coaches famosíssimas, pessoas renomadas e blá blá blá. E essas coisas elas nunca me ajudaram, né? Então, eu acho que a transformação de verdade no meu estado de saúde veio quando eu entendi que eu precisava integrar partes de mim mesma para me sentir inteira de novo, ou seja, para acabar com esse vazio. E nesse processo, né, de reintegrar essas partes, você sente a sua dor, você começa a enxergar a sua realidade de uma forma diferente e principalmente aprende a se relacionar, né? E falando essa questão do relacionar, né, acho que principalmente para vítimas de abuso e também para vítimas de narcisismo familiar, uma das coisas que é mais difícil para quem se identifica com isso para nós, né, é impor limites em outras pessoas. Então, a gente faz isso de forma subconsciente, a gente subconscientemente acaba atraindo pessoas que já mostram, né, os famosos red flags, né, para quem não sabe esse termo, é tipo um sinal vermelho, né,
que as pessoas elas já dão com comportamentos de desrespeito, e aí, como a gente, né, é criado numa família que não respeita nossos limites pessoais e que acha que pode estar fazendo o que está fazendo, que a gente reclamar algum tipo de rebeldia ou alguma coisa dessa forma, assim, que na verdade é só impor limites, né? Então, desde coisas pequenas, como uma mãe, por exemplo, que não respeita que o filho não quer mais comer, que obriga ele a comer, mesmo ele não querendo mais, ou que fala que não pode chorar, né? Não respeita os limites de uma criança. E aí a gente vive uma sociedade que não respeita nossos limites. E quando você ainda aponta, né, quais são as suas necessidades, as pessoas ainda consegue nessa sociedade narcisista, né, fazer você se sentir culpado por estar exigindo respeito, por estar exigindo, né, que as pessoas, né, elas se importem com suas necessidades. Então, a maneira que o ser humano, como a gente se relaciona, ainda é muito, muito disfuncional, né? E então, quando você passa por esse processo de integrar a sua criança interna, ou seja, quando você tem coragem de não mentir para si mesmo, como é o caso, né, de muitos eventos de saúde mental, ou até pessoas que, como eu também, já fui uma das pessoas que vão a retiros espirituais. Então, das contas, esses eventos, em sua maioria, acaba sendo mais um plano de fuga, né, mais uma forma de um mecanismo de defesa nosso ocupar a nossa mente e dar a falsa sensação de que a gente está se curando, que a gente está melhorando, né? Para a gente não ter que lidar com o inferno do nosso passado, não ter que lidar com o inferno de sentir impotência. Só que em algum momento da nossa vida é importante dar presença para esse tipo de sentimento, porque só assim ele se dissolve, só assim ele volta a se integrar com você, né? Então, acho que a maior parte de nós sente que a gente é fragmentado, sente que a gente tem esses vários aspectos dentro da gente. E a fragmentação é natural, mas tem aquela fragmentação que também tem níveis diferentes na sociedade, nas pessoas, né? Não é questão de quem é fragmentado, e sim a que nível cada pessoa é fragmentada. E como abuso sexual infantil, infelizmente, estatisticamente, faz parte de quase todo mundo, ou seja, todo mundo que eu conheço, não conheci uma pessoa até hoje que já não tenha sido abusada ou molestada na própria infância. Então, acho que o que eu conheci são pessoas que não se lembravam. Mas quanto mais você conversa com essas pessoas, quanto mais você se conecta, né, mais você percebe os sinais nela, os mesmos que eu tinha quando eu não me lembrava, e você intuitivamente percebe também que aquela pessoa foi. Então, é assustador realizar o quão quebrada está a nossa sociedade, né? Porque a gente está tão em negação das coisas ruins, ou vai para outro extremo, quando a gente realiza as coisas ruins, a gente se perde só nelas, que a gente sempre está cego de alguma forma, né? Então, ou eu vejo a escuridão do mundo e eu me perco totalmente e começo a generalizar, ou eu vejo as coisas boas e começo a me cegar totalmente para as coisas doentias que acontecem, né? Então, é, por isso que eu sempre digo, é um caminho de coragem, essa questão da cura emocional, porque para a gente resgatar a nossa criança interna e para a gente resgatar o relacionamento com nós mesmos, né, de criar amor próprio, porque as pessoas elas confundem amor próprio com uma forma narcisista de se amar, não é nada disso. Amor próprio significa atender às necessidades da parte de nós que mais é inocente e que mais é pura, que é a nossa criança interna, que os desejos dela, as intenções dela, elas sempre são inocentes, elas sempre são genuínas, né? Quando a gente realmente começa a se fragmentar num nível muito forte, quando a gente começa a se perder de si mesmo, que a gente começa a ter desejos superficiais, ter desejos que não preenchem a gente de verdade, né? Então, é, as consequências de impor limites nas pessoas, e todo mundo já viveu isso, né? Porque a gente, com o tempo, às vezes perde a coragem. Às vezes você realmente tem uma pessoa que vai se vingar, tem uma pessoa que
vezes está no emprego e o fato de você impor limite no seu chefe ou em certas pessoas, né, que têm poder naquele lugar, às vezes significa ser demitido, às vezes significa perder seu emprego, às vezes significa te colocar numa situação aonde você fica impotente, porque quem sobrevive sem um emprego, quem sobrevive sem ter uma infraestrutura? Então, impor limites eu acho que é tão difícil porque muda muito a nossa vida, né? Tira a gente da nossa zona de conforto. Só que existem duas consequências, existem sempre consequências. Para cada decisão que a gente toma, existem consequências. E até decisões boas existem sempre consequências. Por exemplo, respirar é uma coisa boa, mas ao mesmo tempo também o oxigênio que entra e sai do meu corpo, ele também está me matando lentamente, né? Então, da mesma forma que ele me faz sobreviver, que eu preciso dele para viver, ele também ao mesmo tempo me mata. Então, toda decisão tem uma consequência, né? Então, quando a gente decide em passar por cima da nossa criança interna, que a gente tem como hábito, né, para eu ganhar dinheiro, preciso passar por cima da minha criança interna, para eu me dar bem com as pessoas, preciso passar por cima da minha criança interna, para eu ter uma vida, eu preciso passar por cima de mim mesma. Já perceberam, gente? Tipo assim, eu sempre preciso sacrificar uma parte de mim para caber em certo lugar, né? Então, é muito estranho para a gente começar a entender que, na verdade, as coisas não deveriam ser assim, né? Não deveria ter que me diminuir ou ter que sacrificar a parte de mim para outra pessoa me amar, né? Então, e é isso que eu comecei a me questionar durante muito tempo da minha vida e eu achava que era impossível ter uma pessoa que eu pudesse confiar, ter pessoas ao meu redor que eu pudesse considerar uma família e que fosse assim, sabe? E a Renata foi a primeira pessoa, nossa amizade, acho que foi primordial nessa nossa jornada de cura, porque literalmente mostrou pra gente o quanto vale a pena defender a própria criança, porque mesmo se a consequência da sua escolha for negativa no começo, né, porque, por exemplo, impôs limites no chefe foi demitido, mas a gente não sabe as coisas boas que vão vir dessa demissão. Eu sei que no momento que a gente é demitido que acontece aquelas coisas, que nem os gatilhos, as coisas parecem horríveis e perdidas, mas, gente, todo mundo já viveu o suficiente para ter essa fase e para as coisas darem uma reviravolta e a gente sobreviver milagrosamente mesmo assim, né? Então, todo mundo já teve essa experiência. Então, quanto mais vezes a gente decidir, em vez de passar por cima da criança interna e ter como consequência ter problemas de coração, ter problema de saúde, atrair relacionamentos tóxicos, estar num ambiente de trabalho tóxico, ou seja, literalmente estar vivendo como um zumbi, a gente começou a tomar decisões que baseavam nessa coragem, né? De falar, não, vou validar minha criança interna e não importa as consequências dessa decisão. E uma das decisões mais difíceis, acho que todo mundo teve que tomar, foi esse distanciamento com os nossos pais, né? Principalmente com minha mãe. Então, quando a gente é muito pequeno, a gente maqueia nossos pais e essa visão da criança, ela continua sendo projetada nos nossos pais mesmo quando a gente é adulto. E quando eu comecei a fazer esse trabalho da minha criança interna, e a Renata também, todas as pessoas com quem eu trabalho, e que são filhos de pais narcisistas, quando eu comecei a fazer esse trabalho, comecei a criar um relacionamento positivo comigo mesma, eu tive que validar a minha raiva em relação à minha mãe. Né? E validar a minha raiva era ser sincera comigo mesma e falar que a maneira que eu fui tratada não era a maneira que eu deveria ter sido tratada. E naquele momento eu entendi que eu jamais poderia curar no ambiente onde eu adoeci. Só que isso teria como consequência, por exemplo, lidar com o sentimento de solidão, lidar com o sentimento de não ter um porto seguro, lidar com o sentimento de estar sozinha no mundo. E também outras consequências, né? Porque estar sozinha completamente no mundo sem conhecer ninguém, tipo, num lugar novo onde você tá, como era o meu caso, que também vou explicar em outro vídeo, era muito perigoso, né? Então, a gente já chegou a perder literalmente tudo, assim, tipo, de ir pra rua mesmo, de não ter casa, ficar sem casa, e
não saber como é que vai comer, sobreviver no outro dia, assim. Então, a gente passou por essas consequências negativas de escolher a si mesmo, de ser sincero consigo mesmo, ou seja, a gente tomou a decisão de enfrentar o medo de não conseguir sobreviver, o medo e de confiar na vida, de que algo vai acontecer, de que a gente vai conseguir, sabe? É literalmente ter, que as pessoas falam fé, né? Tipo assim, de ter fé de que as coisas iriam mudar. E eu acho que depois que eu conheci a Renata, acreditar nisso foi muito mais fácil. Porque uma era a prova na vida da outra de que existia luz no meio de tanta escuridão que a gente viveu por tanto tempo na nossa vida. Então é até engraçado porque eu tive uma conversa com um colega e ele falou assim pra mim: "Ah, você precisava ter virado Dexter e tem que matar todos esses abusadores." E eu falei, tipo assim, eu entendo, eu valido esse pensamento, porque quando eu estou conectada, né, muito identificada com a minha dor, às vezes, né, vem esse pensamento e tudo que você quer, tipo, matar, e, e eu valido esse sentimento, eu valido essa raiva. Da mesma forma, a Renata, eu sempre ensinei ela a validar isso. Só que se a gente tivesse virado Dexter, se a gente tivesse virado alguém que mata abusadores dessa forma, a gente nunca teria conhecido amor, nunca teria conhecido uma vida nova, nunca teria tido a oportunidade de ter uma vida nova. Então, acho que valeu a pena, assim, as decisões que a gente tomou, valeu a pena sentir a dor, é, porque as coisas boas que vieram como fruto disso, que é ter uma família, que é ter um lugar onde você pertence, não só uma família, como uma empresa, e trabalhar com sua família, ou seja, tá 24 horas rodeado de pessoas que aceitam você como você é, que não te criticam, que tem boas intenções, que você se comunica num nível muito mais profundo do que só com as palavras, ou seja, você pode impor limites, você pode sempre dizer o que te incomoda, quais são suas necessidades. Tipo assim, isso é tão curativo, isso é tão utópico também, né? Tipo um paraíso. Então, tudo isso são presentes que motivaram a gente a continuar, porque a gente entende que mesmo no meio das tempestades, entrar diretamente nela, sentir toda aquela dor, lidar com os gatilhos emocionais e fazer esse processo de integração, né, que validar essa dor e sentar com ela em vez de querer fazer a criança dormir ou fazer a criança não sentir, né, sentir aquilo naquele momento e aí sentir o alívio de se libertar disso, né, e é claro que é diferente para cada pessoa. Só sei que com o tempo fica melhor, né? Acho que no começo a gente precisa de gatilhos muito grandes, de espelhos muito grandes, né? Mas conforme você vai aprendendo, conforme você vai mudando esse relacionamento com você mesmo, você ganha a sua bússola de volta, né? Porque as nossas emoções, como a gente passa por cima das nossas emoções, a gente perde nossa bússola interna, nosso GPS interno, porque nossas emoções são nosso GPS, ou seja, quando você sente raiva, quando você não está sentindo aquilo à toa. Então você está sentindo aquilo por algum motivo e é importante validar esses sentimentos. E quando você junto com sua racionalidade junta as coisas e fala, peraí, eu estou me sentindo invalidada e por tal daquela situação realmente foi uma situação de que me invalidou. Ah, eu estou me sentindo desrespeitada. Ah, tal situação realmente foi desrespeitosa. Né? Então, e não porque só aconteceu comigo, porque se eu fizesse isso com outra pessoa, eu também julgaria essa situação como desrespeitosa. Então, esse processo leva a gente a ter mais autoconsciência. E é um processo, gente, de mais revolucionário que existe no planeta, que existe no multiverso, porque toda destruição, toda guerra, toda dor, todo trauma, tudo de ruim que a gente vive, esse inferno que a gente vive na Terra, esse sistema que a gente vive, que é altamente destrutivo para a sociedade, para o ser humano, esse sistema ele só se sustenta com o ódio que a gente sente por nós mesmos. Ou seja, o ser humano precisa se odiar para que esse tipo de sistema continue.
Porque a partir do momento que as pessoas começarem a se amar, começarem a colocar as suas necessidades genuínas, emocionais em primeiro lugar e a lutar por isso, cara, nesse momento a gente vai estar revolucionando a humanidade. Eu acho que vai ser a maior revolução, porque a gente tem tecnologia, a gente tem um monte de coisas que a gente criou que são revolucionárias, que são incríveis, tipo assim, esse celular que estou filmando agora, esse vídeo, por exemplo, a internet, tudo. Mas nada disso importa se a gente não tem uma sociedade que divide esses recursos, a gente não tem uma sociedade que sabe se relacionar, se a gente não tem uma sociedade onde as pessoas que vivem dentro dela são saudáveis, porque a gente não é. Todo mundo está quebrado. Todo mundo. Existe uma pessoa nesse mundo que não esteja quebrada. Então, só de nascer nessa sociedade doente, uma parte disso já se torna doente. Então, por isso que é um ato revolucionário e muito heróico, na verdade, de cada pessoa em realmente carregar a própria cruz, né, sentir essa dor, porque a partir desse momento você se torna uma pessoa que não passa a dor adiante, porque a dor que a gente sente já foi a dor dos nossos pais, já foi a dor dos nossos avós e assim por diante. E cada um deles nasceu como vítima, mas morreu como abusador. Porque cada pessoa nasceu inocente, mas ao longo da vida começou a replicar e repetir o ciclo dos pais e ir passando adiante essa dor. Então, é, por isso que em um certo momento na minha vida eu entendi que essa jornada de cura que eu estava passando, essa jornada de cura que a Renata estava passando, tinha muito a ver com o processo de renascimento genuíno, renascimento que está escrito na Bíblia, né? Ou seja, renascimento tem pouco a ver com se banhar na água e acreditar que a água vai fazer com que eu seja uma nova pessoa, né? E principalmente entender que jamais a gente pode abnegar de si mesmo, que na verdade o processo de renascer, o processo de se tornar inteiro de novo, não tem nada a ver com abnegar alguma coisa, e sim em tomar tudo como parte de mim mesmo e começar a dar amor, começar a atender as necessidades, porque qualquer demônio nosso é só uma criança distorcida. E se eu abnego dessa criança só porque ela é feia nesse momento, porque ela viveu muitas dores, porque ela foi às vezes estuprada, abusada, é, quebrada emocionalmente. Então, se eu abnego a minha sombra, se eu me distancio dela, ou seja, digo que ela não é válida, que ela é feia, então eu para sempre vou estar num estado de separação interna. Se a Renata representa minha sombra, por exemplo, se eu julgo ela, eu digo que eu sou superior e que eu só eu tenho o direito de ser amada, eu estou fazendo essa parte se odiar para sempre. E aí fica essa distância entre nós, né? E esse não é o objetivo. O objetivo da cura é jamais abnegar de si mesmo, e sim tomar a si mesmo como parte, ou seja, tomar essa parte como parte de mim mesma. Por isso que Jesus ele falava em não julgar, né? Porque a gente julga no próximo é algo que a gente julga em nós mesmos. As somas de outras pessoas são as nossas também. E da mesma forma que a gente tem uma dificuldade de amar o próximo, a gente tem uma maior dificuldade ainda, que é amar a si mesmo. E amar o próximo vai ser uma consequência de amar a si mesmo. Quando você aprende a integrar suas sombras, quando você aprende a literalmente integrar, né, a sua dor, que é através de gatilhos que o universo manda, e aprende a sentir a sua dor, tudo isso vai ser uma consequência também. Da mesma forma que o perdão vai ser uma consequência. Então, para uma vida nova, gente, para cura emocional, porque ela existe sim, só que ela exige um caminho que às vezes é muito difícil. E esse caminho ele vai ter vários altos e baixos, assim. E a gente vai querer desistir no caminho. Tipo, e o que eu quero passar para as pessoas que eu acho importante é que as pessoas, quando elas pensarem em desistir, falar, cara, eu posso esperar
amanhã pra desistir, não preciso desistir hoje. E aí meio que procrastinar nisso, entendeu? A gente procrastina várias coisas na nossa vida. Ah, amanhã eu vou fazer isso. Aí chega amanhã, ah, eu vou fazer depois de amanhã. Então, quando a pessoa chegar num ponto da vida dela né, que a gente quer desistir, a gente é muito importante procrastinar um pouco nisso. Falar, ah, a gente pode desistir outra hora, né? Às vezes a gente ainda tem alguma coisa para viver. Vai que, sabe, que nem aquelas imagens que a gente vê no Instagram, que a pessoa tá cavando lá o diamante, ela desiste um milímetro antes dela conseguir o diamante. Então, seria muito decepcionante se tivesse assim de conseguir. E aí, né? Então, sempre continuar, né? E só desistir se não tiver mais nenhum pingo, nada de esperança, que é muito raro, porque mesmo quando nos momentos mais escuros assim da minha vida tinha pontinhos de luz, tinha alguém que estendeu a mão, sempre tinha um pinguinho de luz assim. Então, se apegar nisso, porque é surpreendente o que a vida não pode fazer, o que o Deus não pode fazer, o que o universo não pode fazer na vida da gente a longo prazo, assim, com coisas que a gente jamais acreditaria que pudesse acontecer algo, que foi com a nossa empresa. Tipo assim, a gente estava nos momentos mais fodidos da nossa vida, assim, tipo, Lá no fundo do poço. no fundo do poço, assim, quebradaças. E foi nesse momento que a nossa empresa nasceu. E a gente vai falar sobre isso no próximo vídeo, que a coragem vale a pena. A gente vai falar sobre como nossa empresa nasceu e de como é importante para o sucesso de uma empresa ou para o sucesso de qualquer coisa você saber se relacionar, né? Saber se relacionar, a gente, é a chave para tudo, para sucesso com a saúde, sucesso no emprego, sucesso em qualquer área da sua vida. É saber se relacionar. E também é a chave, a solução para qualquer problema que a gente tenha no mundo. Porque tudo isso se deve ao fato de a gente não saber se relacionar. A gente se odiar e automaticamente odiar o próximo também. Isso aí, gente. Bye!